Muito bem, meus caros, muito bem. É ótimo estar aqui com vocês nesta quarta-feira. Quarta-feira aí de muito calor aqui em São Paulo, desgraçadamente, né? Bom, eu espero que vocês estejam aí se cuidando, não é? Tomando todos os cuidados para não se infectar, não é? Com o coronavírus e também não infectar as outras pessoas, não é? E assim, não achem que eu exagero, hein? Quer dizer, se vocês ainda têm alguma dúvida em relação a esse problema de saúde pública, vocês deveriam aí procurar bons artigos na internet, né, de especialistas, né, e vocês vão ver que a coisa é realmente séria, né? E é séria não só para o grupo chamado grupo de risco, né? Mas é séria para toda a sociedade. Afinal de contas, você pode estar infectado, pode não estar com sintomas, mas pode transmitir o vírus para alguém próximo de você. Tá? Bom, mas nós não estamos aqui para falar de saúde pública, não é mesmo? Então vamos conversar sobre os nossos interesses aqui. Né? Bom, o meu amigo Luiz Carreira, né? Não sei se vocês seguem ele lá no Instagram, né? Bom, ele tem feito lá umas lives, acho que é toda segunda-feira, umas lives dedicadas aí exclusivamente ao escritor argentino Jorge Luis Borges, né? Jorge Luis Borges, né? Genial Borges, né? Um autor pelo qual eu tenho aí imensa admiração, né? Inclusive quem fez aí o ano passado o meu curso Prática de Leitura e Formação do Estilo, certamente lembra da leitura que a gente realizou, não é? Daquele ensaio incrível do Borges, né? Aquele ensaio chamado A Supersticiosa Ética do Leitor, né? Que é um texto maravilhoso e que eu analiso numa longa aula, né? Bom, mas enquanto eu ouvia a live do Luiz essa semana, né, eu confesso que eu fui muito relapso, porque ele já deu acho que umas 3, 4 aulas e eu não tinha escutado ainda, né? E só consegui ouvir a desta semana. Bom, mas quando eu fui ouvir, eu fiquei lembrando, né, de uma enormidade de leituras, né, que eu fiz do Borges. E claro, bom, e fiquei pensando também como ele é um escritor imprescindível, né? E por que ele é imprescindível? Porque o Borges ele é completo, né? Quer dizer, o Borges conseguiu concentrar na sua obra, né, nos textos em prosa e poesia, né, ele concentrou e também reinterpretou grande parte da literatura ocidental, né? Quer dizer, ele foi um escritor aí realmente cosmopolita, né, que amava o seu país, a sua cultura, né, amava as tradições argentinas, mas que soube aí dialogar com várias outras tradições, né? E entre elas, por exemplo, né, a tradição escandinava. Quer dizer, a relação do Borges com o escandinavo, né, que é aí digamos que é um sub-ramo das línguas germânicas, né? Quer dizer, reúne aí o antigo nórdico, né, o sueco, o norueguês, o islandês, né, e outras línguas, né? Bom, a relação do Borges com essas línguas não é algo aí, digamos, meramente temático, tá? Não é uma questão só de utilizar isso
como tema, né? E claro, quer dizer, ele escreveu poemas, escreveu narrativas em que os temas nórdicos, né, principalmente os islandeses, né, estão presentes. Mas né, não se trata só disso, quer dizer, a gente não pode esquecer que o Borges estudou as línguas germânicas, né, e estudou de maneira especial aí o escandinavo, né, e leu né, na língua original grande parte da antiga literatura islandesa, né? As antigas sagas, as Edas, né? Chamadas Edas, né? E tudo isso, claro, tudo isso deixou marcas, deixou características na própria literatura dele. Né? E vejam, a coisa não para aí, quer dizer, o Borges reintroduziu essas literaturas no campo geral da cultura. Quer dizer, eu diria mesmo que ele é um dos grandes responsáveis pela recuperação no século XX do interesse por essa literatura épica, mitológica, que antes aí era só objeto de estudo aí de meia dúzia de especialistas. Bom, mas por que eu estou falando disso aqui? Quer dizer, por que eu estou falando de literatura da Islândia, literatura nórdica, né? Bom, porque eu separei um poema do Borges para nós lermos hoje, tá? É um poema que está no livro aí, O Elogio da Sombra, né? Que é um livro de 1969, né? Quer dizer, um livro publicado quando ele já estava com 70 anos, né? 70 anos. E o texto que eu separei é um poema que tem tudo a ver com os assuntos, né, de que a gente trata aqui. Né? E o título do poema é Um Leitor. Tá? Então nós vamos fazer assim, eu vou ler o poema de uma vez só, e depois eu vou reler, mas aí eu vou reler fazendo alguns comentários, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Um leitor. Que outros se jactem das páginas que escreveram. A mim me orgulham as que tenho lido. Não fui um filólogo, não inquiri as declinações, os modos, a penosa mutação das letras, o D que se endurece em T, a equivalência do G e do K, mas ao largo de meus anos professei a paixão da linguagem. Minhas noites estão cheias de Virgílio. Ter sabido e ter esquecido o latim é uma possessão, porque o esquecimento é uma das formas da memória, seu vago porão, a outra cara secreta da moeda. Quando em meus olhos se diluíram as vãs aparências amadas, os rostos e a página, dê-me ao estudo da linguagem de ferro que usaram meus ancestrais para cantar solidões e espadas. E agora, através de 7 séculos, desde a última Tule, tua voz me alcança, Snorri Sturluson. O jovem, ante o livro, impõe-se uma disciplina exata e o faz em busca de um conhecimento exato. Há meus anos, toda empresa é uma aventura que linda com a noite. Não acabarei de decifrar as antigas línguas do norte. Não fundirei as mãos ávidas no ouro de Sigurd. A tarefa que empreendo é ilimitada e há de acompanhar-me até o fim. Não menos misteriosa que o universo e que eu, o aprendiz. Bom, é um poema belíssimo, né? É um poema belíssimo e tem aqui toda uma visão a respeito da leitura, né? Que nós vamos tentar aí
aprofundar um pouquinho, né? Não vamos fazer aqui uma análise aí com o objetivo de que seja uma análise definitiva, não é isso, tá? Vamos aí só refletir a respeito de alguns pontos que são importantes para nós, tá bom? Bom, então é preciso compreender o seguinte, quer dizer, é preciso compreender que quando este livro é publicado, né, em 1969, ele já tem 70 anos, né, ele já está completamente cego, né? Quer dizer, a cegueira do Borges é uma cegueira hereditária, é uma doença hereditária, né? O pai dele já havia sofrido isso, né? Quer dizer, o pai dele já tinha enfrentado o mesmo problema, né? E ele, então, mais ou menos aí, pela década de 1950, né? Quer dizer, o problema se acentua no Borges, né? Quer dizer, então nós estamos falando de 20 anos depois de que, assim, a cegueira se acentuou, né? Quer dizer, na verdade, foi um processo lento, né? E o próprio Borges diz que ele usa a expressão de que foi um lento crepúsculo que durou mais de meio século, né? Então, ele foi gradativamente perdendo a visão, né? E foi cada vez mais, então, penetrando aí nesse reino das sombras, né? Mas essa é uma questão muito interessante do Borges. Ele tem até um texto que originalmente é uma palestra que ele dá, se não me engano, no Teatro Colón, em Buenos Aires, em que ele fala a respeito da cegueira. Bom, e ele tem uma visão muito estoica, né? Desse problema. Ele nunca se submeteu aí a ser um mero lamentador, né? A ficar aí se lamuriando por causa desse problema hereditário. Ao contrário, ele sempre teve assim, um comportamento muito heróico, né? Muito heróico, muito estoico. Bom, então, o poema começa assim, né? Quer dizer, de uma maneira muito sugestiva. Que outros se jactem das páginas que escreveram. A mim me orgulham as que tenho lido. Então vejam, nós não podemos perder de vista que quem está dizendo isso é um escritor, quer dizer, um grande escritor, um escritor genial. E o que ele está falando? Ele está dizendo, bom, que as outras pessoas aí expressem um orgulho exagerado, né, de si mesmas, né? Que outros, né, que outras pessoas, outros escritores, fiquem aí ostentando os seus méritos, né? Quer dizer, sejam eles reais, né, ou só sejam aí pretensos méritos, né? Quer dizer, jactar-se quer dizer isto, né? Quer dizer, então, assim, que outros fiquem se orgulhando daquilo que eles produziram em termos de escrita. Mas o meu orgulho se resume às páginas que eu li. Bom, isso é muito, é uma declaração de amor, né? Pela leitura, pelos livros, né? Não é absolutamente um gesto de desprezo do Borges por tudo o que ele escreveu, de forma nenhuma, né? Mas demonstra o profundo amor dele pela leitura, né? E assim, ler para ele era algo tão essencial que depois que ele fica impossibilitado de ler, né? Inclusive por exigência médica, né? Os médicos insistem com ele, para que ele pare de ler e de escrever, né?
ele então vai se servir de amigos, de secretários, de secretárias, né, que vão aí visitá-lo todos os dias, né, exclusivamente para ler para ele. Né? Bom, e aí ele continua, né? Ele diz assim, olha, eu não fui um filólogo, né? Quer dizer, eu não fiz um estudo científico das línguas, né? Quer dizer, eu não fiquei aí inquirindo as declinações, os modos, né? A penosa mutação das letras, né? Quer dizer, e quando ele usa esse adjetivo, quer dizer, ele resume toda a aventura, né? Todas as mutações, né, pelas quais uma língua passa. Né? Mutações que muitas vezes são imperceptíveis, né, para uma geração. Mas para quem então se debruça, né, sobre a história de uma determinada língua e vai analisando então todas as alterações que essa língua sofre, né, de fato, quer dizer, ele percebe que essas modificações, essas transformações, elas realmente são como que modificações doloridas, né? Quer dizer, como se a língua realmente, como se a língua sofresse, né, para ir passando, né, por todas essas mudanças. Né? Então ele diz assim, olha, o meu interesse nunca foi um interesse científico, né? Mas quer dizer, eu professei a paixão da linguagem. Né? E de que maneira ele professou a paixão da linguagem? Bom, lendo. Né? Bom, e aí então ele descreve, né, a leitura dele. Né? Quer dizer, ele diz, minhas noites estão cheias de Virgílio. Né? Quer dizer, ter sabido e ter esquecido o latim é uma possessão, porque o esquecimento é uma das formas da memória, seu vago porão, a outra cara secreta da moeda. Bom, isto é interessantíssimo, né? Isto é interessantíssimo, porque, vejam, nós não precisamos ter uma memória, uma lembrança consciente, né? Absolutamente consciente de tudo que nós lemos, né? De tudo que nós aprendemos. Né? Quer dizer, o próprio Borges, ele diz, ele aprendeu o latim e também esqueceu. Né? Mas vejam, quer dizer, tudo o que ele leu e tudo que ele leu, tudo que ele aprendeu, né? Tudo está mantido em algum lugar da memória dele. Né? Por quê? Porque o esquecimento é uma forma de memória. Né? Quer dizer, você supõe que está esquecido, né? Mas tudo está aí, nisso que ele chama de um vago porão, né? Que é a outra cara secreta da moeda, a outra cara secreta da memória. Né? Quer dizer, para o leitor, então, nada se perde, né? Nada se perde. Né? Quer dizer, mas tudo se transforma, Né? E aí, então, quer dizer, ele introduz um pouco do próprio processo, né? De entrada no mundo da escuridão, né? Quando ele diz, quando em meus olhos se diluíram as vãs aparências amadas, os rostos e a página, dei-me ao estudo da linguagem de ferro que usaram meus ancestrais para cantar solidões e espadas. E agora, através de 7 séculos, desde a última tule, tua voz me alcança, Snorri Sturluson. Bom, então, quer dizer, ele conta aí como, apesar de toda a bruma, né, que impedia ele de ler, ele, com a ajuda aí de amigos, né, de secretários que liam para ele, né, e claro, com todo o conhecimento que ele tinha
conseguido de maneira direta, enquanto ele ainda enxergava, né? Quer dizer, ele pôde então estudar a linguagem dos nórdicos, né? Quer dizer, e então, quer dizer, todas aquelas histórias que ele leu ou que leram para ele, né? Quer dizer, tudo isso está vivo dentro dele, né? E são essas coisas que ele invoca, né? Quer dizer, e agora, através de 7 séculos, desde a última Thule, tua voz me alcança, Snorri Sturluson, né? Quer dizer, a última Thule. O que é a última Thule? A última Thule é a Islândia mitológica, né? Quer dizer, é um lugar aí inalcançável, né? Quer dizer, aí um lugar perdido, além de todas as fronteiras do mundo conhecido, né? Mas é também, quer dizer, ele está se referindo aí ao mundo nórdico, né? Quer dizer, essa Islândia mitológica, né? E qual é a voz que surge? Qual é a voz que surge para ele, né? É a voz desse escritor islandês, né, chamado Snorri Sturluson, né, que é um escritor que viveu aí no século XII. Né? Quer dizer, ele foi não só um autor de histórias, né, de tratados sobre a vida dos antigos reis da Islândia, mas ele também foi um compilador, né? O Sturluson também foi um compilador de narrativas mitológicas nórdicas. Tá? E, bom, enfim, então essa voz ressurge, né, para ele e certamente, talvez no momento em que ele compõe o poema, ele estivesse aí por alguns dias pedindo para que alguém lesse ou relesse para ele, né, essas antigas sagas, né? E o nome, quer dizer, e esse autor é um autor essencial para você conhecer a literatura medieval da Islândia, né? Bom, e aí então, quer dizer, o que ele faz? Ele salta desse tema para fazer a última reflexão do poema, né? Quer dizer, ou melhor, a penúltima reflexão do poema, né? Em que ele vai comparar, quer dizer, como o jovem lê e como um homem experimentado e vivido como ele lê. Né? Então ele diz, o jovem, ante o livro, impõe-se uma disciplina exata e o faz em busca de um conhecimento exato. Né? Mas para mim não. Quer dizer, agora, né, aos meus 70 anos, toda empresa é uma aventura que linda com a noite. Né? Essa é o trecho mais belo do poema, na minha opinião. Quer dizer, todo esforço de leitura, né, todo esforço de leitura agora para ele, né, é uma aventura que linda com a noite. Quer dizer, é uma aventura que se limita com a noite. Né? Quer dizer, ele não está mais interessado em buscar um conhecimento exato das coisas. Né? Não, quer dizer, ele tá mais interessado em perceber como, na verdade, toda a leitura ela é limitada. Né? Quer dizer, que talvez toda a exatidão que ele buscou na juventude, né, talvez tudo isso então agora se mostra com a sua verdadeira face. Né? Que na verdade, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente conheça, por mais que a gente busque um conhecimento profundamente exato, né? Na verdade, quando a gente compara tudo que aprendeu e tudo que sabe, né, com tudo que a gente não sabe e que a gente não leu,
e não vai ler. Bom, toda a aventura do leitor se torna isso, né? Quer dizer, se torna uma proximidade com a noite, quer dizer, se torna uma proximidade com o desconhecido. E aí então ele termina o poema mostrando, né, de maneira aí clara, quer dizer, os limites, né, da sua aventura como leitor, que são os limites, né, de todos nós. Então ele diz: não acabarei de decifrar as antigas línguas do norte. Não fundirei as mãos ávidas no ouro de Sigurd. Sigurd foi um guerreiro viking, foi um rei da Dinamarca aí, do final do século IX, né? Quer dizer, então, quer dizer, ele jamais vai conseguir alcançar, né, tudo o que ele gostaria de conhecer, né? E então ele termina o poema, quer dizer, a tarefa que empreendo é ilimitada e há de acompanhar-me até o fim, não menos misteriosa que o universo e que eu, o aprendiz. Isso é belíssimo, né? Belíssimo. Quer dizer, vejam, o mistério, né, desse conhecimento ilimitado que nós estamos sempre buscando, né, por meio da leitura. Quer dizer, o mistério não está só no universo, né? O mistério não está só em todo o conhecimento acumulado pelos homens, né, em séculos e séculos de história. Mas o mistério também está em nós que somos os aprendizes, os leitores, né? Quer dizer, e nós que vamos chegar à velhice, né, como Borges chegou, né, se considerando sempre aprendizes, sempre como aprendizes, e nada mais do que isso, né? Quer dizer, este é o leitor, né? Quer dizer, é este herói solitário que é despojado de toda arrogância, né, de toda empáfia, né, e que sabe que, na verdade, ele está continuamente apenas fazendo o quê? Apenas sondando o mistério, né? O tempo todo ele está apenas sondando o mistério. Um mistério que está fora dele, mas que também está dentro dele. Então é isso, meus caros. Bom, olha, o Borges é infindável, tá? Nós vamos voltar a ele ali em outros momentos aqui, né? Porque é um tesouro inesgotável, tá? Eu, se fosse vocês hoje, quando o áudio terminar, eu correria para a livraria mais próxima, ou melhor, não, porque nós estamos em isolamento, né? Mas eu entraria aí no celular, no computador, e compraria pelo menos um livro do Borges para ler nestes dias de coronavírus. Tá bom, meus caros? Olha, um grande abraço para vocês e até amanhã. Tudo de bom.